Oi, e aí? Finalmente, para as pessoas que já me perguntaram algumas 100 vezes quando que eu ia falar disso, estou aqui hoje para falar do episódio chato que eu vi, o demônio que eu falei. Bia, saiu o vídeo que você queria, assiste então essa porra, tá? Vamos lá. Antes de eu começar, eu gostaria de deixar algumas coisas claras, tipo... Não, eu não vi, tipo, tô andando e vi um demônio, assim, tá? Tipo, eu vi uma pessoa, né, que, pelo que eu senti, eu acredito que era, tá? Pelo que eu senti, pelo meu relato, aí você vê se você acha que é, se não é, entendeu? Esse é apenas uma história das várias que já aconteceram comigo, que se vocês quiserem, se é isso agradar, eu posso trazer e ir falando, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito sortuda na vida. Aí vai começar, tipo, aquele pessoal nem vai procurar Jesus, vai procurar Deus, vai procurar, né? Então, esses episódios aconteciam mais em outro momento da minha vida. Acho que era que eu tava mais, né, vida louca, perdidona. Telefone, eu amo esse telefone, que ele toca sempre na hora errada. Vamos esperar o telefone parar, porque eu não vou lá, não vou. Estou no meu horário de almoço, tá? Aprenda isso, não sejam bestas, tá? Quando vocês trabalharem. Se tem esse horário de almoço, você não sai pra andar, problema seu, você não é obrigada a trabalhar. Você tem uma hora para você fazer o que quiser, tá bom? Vamos esperar. Vou colocar uma musiquinha de elevador aqui nessa parte, ficar maneiros. Pronto. Então é isso. Era outra época da minha vida, graças a Deus, coisas melhoraram agora, eu não fico assim vendo coisas assim, tá? Vamos lá. Isso aconteceu em 2016, tá? 2 anos atrás, vai fazer 2 anos em agosto. Foi em agosto, ia ter o... Gente do céu! Peraí. Pronto, voltei, deve ser... Era a Samara ligando, você atende e desliga na sua cara. Então, foi em agosto, eu tava na expectativa do lançamento daquele filme Lights Out, acho que é assim que fala. O Quando as Luzes Se Apagam, né? Tava na expectativa, queria assistir. A gente já tinha visto o curta, fiquei com medo na época, levei um puta susto, achei muito legal, quis ver. Beleza, não me lembro se eu vi na estreia, acredito que não, acredito que eu vi uns dias depois. Se eu não me engano foi num dia de semana, tá? E eu fui com o Adriano. A gente foi assistir no Shopping Largo 13, né? E beleza, a gente foi assistir o filme, muito legal, recomendações ótimas, quem quiser assistir vale a pena, se você ainda não assistiu. Um terrorzinho bem legal, né? Bem interessante. Foge um pouco desse clichê que a gente tá agora, que só lançam filmes sobre casa assombrada e parari parará, tá bom? Voltando, né, ao foco. Aí, na época, eu ainda fumava, né, a gente fumava. Daí a gente terminou de assistir o filme e tal, saiu e foi porque o Shopping Largo 13 ele é um labirinto, né? Tem umas 3 saídas, eu acho. A gente foi na saída que dá pro terminal, que a gente gostava de sair por lá, ficar lá nessa saída fumando. Aí a gente ficou lá, pá, acendeu um cigarro, começou a conversar, porque fumante tem essa mania, né? De ficar conversando 2 horas, tudo tem que ter um cigarro, né? Se aproveita e conversa, por que não pegar um câncer, né? Um bronze no pulmão, tal. Não fumo mais, tá? Pra deixar claro, Luna revolucionou minha vida, enfim. A gente tava lá conversando e tal. Daí, nossa, que susto da porra. Aí, a gente conversando. Eu não sei o que diabo que eu falei, porque eu tenho eu tenho uma coisa chata, que às vezes parece que quando eu falo uma merda, ela acontece, tá? Se eu falar uma coisa boa, ela não acontece, mas se eu falar uma coisa ruim, ela acontece. Daí eu falei alguma coisa de tipo, que a gente duvida das coisas, mas elas acontecem, tipo, às vezes a gente pensa que uma coisa vai acontecer e ela vem aí e prova que, tipo, eu tô aqui, não sei o quê. Uma idiotice assim que geralmente eu falo. Tá bom, fechei minha boca, passou uns 2 minutos, chegou um homem branco, alto, acho que da altura do Adriano, mais ou menos, na faixa de 1,80, 1,90. E eu tava virada, só vi, tipo, um homem passando assim, tipo, foda-se, um homem. Aí ele foi e eu ouvi ele falando assim, me presta o isqueiro pro Adriano. E o Adriano não falou nada, só, tipo,
tipo, ficou calado. Aí eu virei e o Adriano tava tirando o isqueiro do bolso, entregando pra esse homem e tava encarando esse homem. Quando eu olhei, tipo, né, virei pra olhar e esse homem olhou pra mim, meu, tipo, arrepiou até os cabelos de onde não era pra arrepiar, é sério. E eu fiquei muito assim, tipo, pá, sabe, eu me senti uma coisa muito, muito, muito ruim. O homem se olhava, sério, era muito estranho. Ele tava vestido tipo de roupa social, assim, muito esquisito e com guarda-chuva preto grande. Daí ele devolveu o isqueiro, não falou nada, ficou tipo encarando o Adriano feio e me olhou, deu tipo um sorrisinho idiota, tipo sarcástico e saiu. De primeiro eu até pensei, falei, mano, esse cara deve estar querendo roubar a gente, não sei, né? Aí a gente foi sair, né? Aí eu falei assim, Adriano, fiquei com medo. Aí ele, tipo, o cara foi saindo, né? Eu olhei assim, tipo, o Adriano com medo e o cara saindo. Aí ele foi andando e, tipo, tava chovendo. Ele foi abrir o guarda-chuva dele. E ele ficou andando, assim, tipo, e ainda deu umas viradas pra olhar pra gente. Daí, tipo, o movimento dele de abrir o guarda-chuva, eu ouvi, parecia que, tipo, tava dentro da minha cabeça. Não esqueço. Ele só foi fazendo assim, eu ouvi o puff, assim, muito alto dentro da minha cabeça. Eu me arrepiei todinha. E ele saiu andando. Daí eu olhei pro Adriano, assim, tipo, super assustada. Eu falei assim, vamos embora. Daí o Adriano saiu, tipo, andando assim, e foi ver, tipo, se o homem tava pra gente poder passar, pra poder ir embora. Isso foi, tipo, questão desse negócio do guarda-chuva. Pra eu falar, vamos embora, foi, tipo, 1 minuto, é sério, 1 minuto. Mas pra mim parecia uma eternidade, porque eu não conseguia tirar o olho desse velho. Ele era um velho, assim, tipo, uns 40, 50 anos. Daí o Adriano foi, e quando o Adriano foi olhar, cadê o homem? Gente, é sério, foi o que deixou mais assim, falei, puta que pariu. Porque a princípio, a gente, tipo, achou que tava com medo, era um cara suspeito, porque ele podia querer assaltar. Porque andando por ali eu já tive uma tentativa sofri uma tentativa de assalto, né? Fui tentar assaltar alguém, não. Sofri uma tentativa de assalto, só que como eu sou muito, sabe, muito ligeira, eu senti a mulher, tipo, fazendo esquema lá pra poder pegar minha bolsa, e aí eu virei com tudo e aí estraguei e ela ficou em evidência, foi, enfim. Casos para outro vídeo. Aí a gente achou a princípio que era isso. Tá bom, aí o Adriano foi. Cadê o cara? E tipo, a saída de lá é assim, tipo, dá pra você... É a saída e tem pra você ir pro terminal. E aqui pra você descer pra pegar o metrô. Só que quando você tá indo, tipo, pro terminal, aqui tem um espelho que dá pra você ver a pessoa passando também. E não tem muito pra onde você correr. Ou você sobe a escada, ou você tem que andar muito pra sair da área que passa carro. Você tem que ficar na mesma calçada. Ou atravessar mais pra frente. E o cara fez isso aqui, ó, puf, a gente olhou, procurou, cadê o velho? Não tinha mais velho, é sério mesmo, não tinha. Não tinha sombra, não tinha pegada, não tinha nada, tava chovendo, cadê o homem com guarda-chuva? Ele tava vestido diferente, ele tava todo social de preto, então óbvio que ia dar pra ver ele. Falar, ah, não, ele tá ali. Não, não tava. A gente foi embora, a gente ia embora pro terminal, a gente foi pro terminal, né? Chegou lá, nada, olhamos assim, tipo, enquanto a gente andava, não tinha ninguém parecido com aquele homem. Ficamos na fila. Aí o Adriano falando que tava... Eu me sentindo uma coisa ruim e o Adriano falando que tava, tipo, uma sensação estranha de ir no ônibus, como se fosse acontecer alguma coisa e tal. Daí a gente saiu do terminal. Quando a gente foi descer a escada, falou assim, não, vamos de metrô, que é melhor, é mais rápido e, né... Quando a gente foi descer a escada, tinha umas baratas, assim, ó, do lado, assim, ó, do corredor. E eu tenho medo, o Adriano também tem medo. E eu me lembrei daqueles filmes, sabe? Que quando aparece coisa ruim, começa a aparecer esses bichos. E tipo assim, eu fiquei apavorada. E já teve outras situações que aconteceu isso comigo também. Mas, né, histórias para outro vídeo também. Mas assim, não é a primeira vez. Então por isso que eu comecei, tipo, sem querer você associa. Porque eu já passei por outras coisas e pra mim aquilo meio que era um indicativo, entendeu? Tipo, eu vi um inseto do nada, assim, saindo de alguma coisa. Acabou de acontecer uma coisa ruim, tipo, meu, sabe? A gente foi pro metrô. Eu andava no metrô, eu juro pra vocês, tipo, eu tava andando assim, que é o lado de embarcar, e aqui fica os trilhos, né? Eu andava, minha cabeça tava zumbindo, assim, zumbindo. Aí eu olhava assim pro final, olhava pra aquelas luzes, aquelas pessoas encostadas. Tipo, meu, eu tava muito mal. Parecia que eu tava vazia, te juro. Tanto que o Adriano me chamava pra falar comigo, e parecia que fazia eco o que ele tava falando. Aí no meu ouvido ficava tipo um pum no fundo.
tipo, muito ruim. Parecia que tinha uma voz assim, eu não conseguia entender o que era. Então eu ficava, tipo, entre tentar focar no Adriano e focar no que tava falando no meu ouvido. E eu com aquela coisa ruim, aquele vazio, e eu desesperada. Eu tava realmente desesperada. Aí a gente entrou, o metrô chegou, a gente entrou no vagão e sentou. Assim que eu sentei, eu já bati um olho no homem que tava lá na frente, assim, tipo, e o homem me encarando, me olhando. E, tipo, meu, sabe aquele olhar que você sabe que é de maldade? Tipo assim, um exemplo, sabe quando tem uma pessoa que, aqueles velhos tarado lá, que você tá sentado e fica meio que tendo aquela risadinha, tipo, olhando assim de longe? Era assim. E uma coisa horrível, horrível, meu Deus, eu tava, tipo, sabe, desesperada. Aí a gente desceu do metrô, eu comecei a chorar, muito. Eu encostei na grade e eu chorando, chorando. Foi, assim, a primeira vez que eu acho que eu chorei num transporte público. Eu chorei muito, muito mesmo. Comecei a pedir ajuda pro Adriano. E pedir ajuda e falar que eu tava me sentindo muito mal, que eu tava com muito medo, muito medo de ficar sozinha. Que parecia que eu não tava ali, tipo, parecia que tinham tirado uma coisa de mim, tipo, minha alma, não sei, é sério mesmo. Eu tava desesperada. Tanto que eu queria contar a história com o Adriano, só que, como eu não tô tendo tempo de gravar, eu tô gravando quando acho uma pausa, né? E aí não dá pra ele estar aqui. Mas eu posso regravar depois, e tipo, ou quando eu fizer algum vídeo com ele, e... Meu, pra ele falar pra vocês como eu fiquei, é sério. Eu acho que ele tava assustado, porque ele nunca tinha me visto desse jeito. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que leva tudo muito na piada. Ou, tipo, pra eu me desesperar, a coisa tá feia. Pra eu ficar com medo mesmo de algo, a coisa tá feia. Porque tudo eu faço graça, tudo eu zoo, entendeu? Então foi feia a coisa. Aí ele veio, me abraçou, aí pegou e foi ver aquele... Ai, meu Deus, aquele salmo. Eu não sei o nome, porque eu não sou... religiosa, assim. Mas aquele salmo que falam que serve pra tudo lá, que geralmente eles colocam atrás dessas coisinhas que eles vendem no ônibus, né? Daí, ele pegou, mandou ler aquilo, não sei o quê. E o engraçado é que eu não conseguia, tipo, eu tava com raiva dele fazendo aquilo, porque eu não conseguia ler, eu não conseguia focar em palavra nenhuma pra falar, é sério. Tipo, eu não conseguia mesmo, travava e só ficava aquela voz na cabeça, aquele zumbido horrível. E fiquei assim. Eu fui pra casa. Se eu não me engano, eu peguei a perua e mandei o Adriano ir na perua dele, porque a gente não morava junto, né? A gente tinha acabado de se conhecer. E eu ainda fui na perua, acho que muito assim, tipo, aflita. Olhava pra um lado, olhava pro outro. Tava esperando, tipo, sei lá, acontecer alguma coisa. Cheguei em casa, não dormi nada. Não dormi nada. E aquele negócio, aquela voz, aquela coisa horrível. Tentava fechar o olho, abria, parecia que tinha alguém me olhando, eu não sei. Horrível mesmo. Aí quando foi no outro dia... Se eu não me engano, isso foi numa sexta. Porque quando foi no outro dia, o Adriano foi lá pra casa, acho que era um sábado, e ele deixou... Porque ele foi coroinha, né? E ele tinha um tercinho lá, uma medalhinha, que era abençoada lá, que o padre abençoa, né? E ele deixou comigo. E falou pra eu sempre ficar com essa medalhinha, sempre andar com ela. E aí eu comecei a colocar embaixo do travesseiro. E foi assim só assim que eu voltei a dormir. E o engraçado é que, tipo, era realmente, tipo, o dia que eu não dormia com a medalhinha, a minha noite não era em paz, sabe? Não era em paz. Eu, sei lá, sentia muita coisa ruim, parecia que tinha um monte de coisa ruim me cercando, entendeu? Tipo, era horrível, horrível. Tanto que até grávida eu dormia. Quando eu fiquei grávida, que a medalhinha sumiu, eu fiquei desesperada. Aí teve uma noite que eu não dormi nada. Aí na noite seguinte eu tive paralisia do sono. Pode até ser que fosse tipo algo psicológico. Como eu fiquei tão apegada com aquilo, daí eu mesmo provocava isso. Mas não sei explicar. Eu sei que foi assim, tipo, só a medalhinha que foi assim que eu consegui dormir, voltar a dormir. E aí depois disso ainda aconteceram algumas coisas estranhas. Tipo, outro dia eu tava no ônibus. Depois desse episódio eu tava no ônibus e eu tava no ônibus sentada, tava indo pra casa do Adriano. E um homem sentou do meu lado, ficou me encarando. E, tipo, pegou e falou, tipo, perguntou se eu conhecia ele. Acho que foi alguma coisa assim. É tipo, a gente não se conhece? E ficou me encarando, eu falei assim, não. E aí eu já fiquei cismada, porque eu falei, meu,
Vai que o cara quer fazer alguma coisa, né? E aí, nesse meio tempo, entrou aqueles rapazes que vende caneta, vende, né? Com essas mensagens de salmo, né? E começou a falar. Só que o rapaz falava olhando pra mim as coisas. E, tipo, falando que... E, tipo, tava vendendo o produto dele. Só começou a falar que, tipo, Deus ajudou ele, não sei o quê. E falando coisas de fé e tal e tal. E aí, eu não queria a caneta. Eu não comprei. Só que o rapaz deixou o salmo comigo. Ele falou assim, não, moça, pode ficar com o papel. Aí eu falei, tá bom, obrigada. Quando eu virei, era o salmo que, naquele dia, o Adriano tinha mostrado pra mim. Tinha mandado eu ler e, tipo, rezar, né? Eu fiquei, tipo, meu Deus. Eu fiquei, sério. Daí eu desci do ônibus, porque parecia, tipo, um aviso, não sei. E aquele cara ruim do meu lado perguntando se eu conhecia ele, se a gente não se conhecia. Aí eu desci do ônibus, fiz outro trajeto aleatório, fiquei desesperada, pedi pro Adriano me encontrar. E aí, assim, desde esse dia, tipo, eu tenho meio que eu fico mais travada, entendeu? Porque antes eu era mais, tipo, vamos ver se tal coisa existe, vamos fazer isso aqui, vamos. Hoje em dia eu sou mais, tipo, não, peraí. Tanto que eu tenho medo também por conta da Luna. E esses episódios também me ajudaram muito, sabe? Sério. Mas, tipo, não aconteceu mais nada esquisitíssimo depois disso. Não que eu me lembre, assim. Acho que não aconteceu nada mais terrível, sabe? Tipo, eu vi coisas... Depois disso eu não vi mais muita coisa. Grávida eu não vi, graças a Deus, assim. Eu só vi uma coisa boa pra ganhar a Luna, mas também é outra história. Se vocês quiserem, é outra história. Depende de como esse vídeo for aceito. Mas é isso. Esse é o meu relato, a minha história, tipo... Não é uma coisa, eu vi, eu tenho vídeos e não sei o que, não. Mas é uma coisa que, tipo... Marcou por ser algo ruim, por eu ter sentido algo ruim, sabe? E é isso. Depois disso eu fiquei, tá tudo bem, eu não fui possuída, nada. Eu não passei por exorcismos. Então vamos ter um filme baseado. Mas é isso. E eu tenho outras histórias, se vocês quiserem eu posso trazer. Histórias de quando eu era mais nova. Talvez porque eu tava num período mais difícil. E algumas pessoas que me conhecem sabem dessas histórias, sabem das coisas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. Eu não falo só de coisa de terror, não falo só bobagem. O último vídeo foi bem aleatório, tipo, do dia do meu trabalho e tal, um dia com a Yasmin. Foi bem aleatório. Eu quero fazer um vídeo com a Luna, tá difícil, mas eu quero fazer. Vou tentar gravar em casa. E é isso, então. Tchau e até o próximo vídeo.